É, fiel, inacreditável a quantidade de hipocrisia, pelo menos que foi dita ali pelo Fernando Diniz na coletiva. Cara, é impressionante como todos os times reclamam da mesma coisa. Dizem que, nós somos roubados, nós somos prejudicados. Todo mundo quer prejudicar o Cuiabá, e daqui a pouco o jogador do Fluminense fala, todo mundo quer prejudicar o Fluminense, daqui a pouco do Flamengo fala a mesma coisa, do Palmeiras fala a mesma coisa. É um chororô sem fim, é inacreditável um treinador que hoje tá na seleção brasileira ficar se apoiando nisso, como se o árbitro tivesse roubado o Fluminense no jogo. Eu acho isso um absurdo, cara. Eu achei que foi pênalti pro Fluminense. Até na transmissão, você vê ali o Paulo Nunes, que é um cara que tem identificação com o Palmeiras, não tem nada a ver com o Corinthians, falando que não achou pênalti. E o Lédio Carmona também, na transmissão do Premier. Então assim, não tem nada pra o Fluminense estar chorando desse jeito. Então bora ver o que o Fernando Diniz, aí, o técnico da seleção brasileira, falou aí, e o Neto também respondeu. Pra mim foi muito bem o Neto nessa aí. Bora lá. Manchado muito pela arbitragem. Eu sinceramente não consigo entender. Se alguém tiver uma explicação, vocês me ajudem, por favor. Porque antes de vir aqui no campo, parecia tudo muito já claro pra gente. Então, tanto é que todo mundo reclamou muito. Principalmente no lance do Marlon. O do Samuel estava longe. Mas o lance do Marlon é inconcebível marcar um pênalti como aquele. Inconcebível. Não dá pra gente entender como é que a pessoa consegue marcar um pênalti com tanta clareza numa disputa, o jogador saindo da área, o outro jogador vem e encosta. Então, se encostar na área é pênalti. Então fica uma coisa muito estranha. No mínimo, muito estranho. No mínimo, muito estranho. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nesse campeonato. A pontuação também tem muito a ver com a arbitragem nesse campeonato Fluminense. Hoje, o juiz, ele deu um pênalti totalmente inexistente, mas totalmente inexistente. Se aquilo for pênalti, não tem condição. E depois o lance do Samuel, é o lance que todo VAR chama para expulsar o jogador, porque pisa. Eu não acho que tem que expulsar por causa do lance daquele. Já falei outras vezes aqui que acontece com a gente, que eu não acho que é lance para expulsão, mas o Fábio chega atrasado e pisa no tornozelo do Samuel. Então assim, são muitos erros que aconteceram no Fluminense. Tem muitos ainda para trás. Muitos erros para trás. Esse foi o mesmo árbitro que apitou em Cuiabá. 2 lances seguidos do Martinelli, ele expulsou com uma super facilidade. Hoje a gente teve mais 2 jogadores expulsos, não tem controle do jogo. Ele fala assim, então é um juiz assim que ele, então ele apitou mal o jogo, mas apitou mal só para um time. O critério dele era apitar mal só desfavorecendo o Fluminense. A gente não quer arbitragem favorecer o Fluminense. A gente não quer jogar em Bragança e ser favorecido em nada agora. A gente quer que pare com isso, tem que ter um basta. E o CNM, que eu nunca citei o nome dele aqui, tem que tomar providência, porque não dá. Em relação ao Fluminense, não dá mais. Teve muitos jogos. Eu sei que outros times também já reclamaram, mas teve muito jogo do Fluminense, mas muitos jogos. Esse critério, então, de cera que os times fazem, então, o Corinthians fez o que quis hoje. Ele não chamou nem a atenção de ninguém para acelerar o jogo. Todo mundo caiu no chão, todo mundo saiu se arrastando para substituição. O Cássio parou o jogo várias vezes. Os caras caem, levanta, cai, aí a marca não entra, ele fica lá conversando. Pô, então não dá. Então ele penitencia quem quer jogar o jogo de futebol. Em relação à não interferência do VAR, o VAR tá para interferir quando tem que interferir. Eu não acho que o VAR tem que interferir toda hora. Mas no lance, quando o cara comete 2 erros crassos como o de hoje, ele tem que interferir, tanto em um como em outro. Porque eu acredito o seguinte, para a pessoa marcar pênalti, como foi no primeiro lance, com a segurança que ele marcou, tem que estar alguma coisa, tem que ser uma coisa muito clara, porque é um lance capital. O cara vai achar que é meio pênalti, o cara tá na dúvida. Ele marcou com uma segurança, uma coisa que não faz. Um jogador profissional, o cara tem que ter um pouco assim de... Eu acho tudo muito estranho o que foi feito hoje, muito estranho. Então, você como funcionário da CBF, você está falando mal da própria CBF, né? Que faz o Campeonato Brasileiro. Você é funcionário da CBF. Que, por sinal, eu acho que o Fábio Santos não tem que tomar um cartão vermelho. Amarelo. Ele tem que tomar amarelo porque você já pune dando pênalti. Que a regra é essa. Talvez você não saiba, talvez você não entenda de regra. E aí você achar que o não foi pênalti, mostra o quanto que você é em relação ao treinador. Pra você foi pênalti, pra você foi pênalti, e pra você foi pênalti, e pra mim também foi. Os dois foi pênalti. Os dois foram pênalti. Mas aí você puxa a sardinha sempre pro seu lado. É engraçado você não falar do pênalti do Fábio Santos, né? Ele falou. Não, mas ele cita com mais veemência o que foi marcado contra ele. Exatamente isso. Ele mostra, ele fala que a CBF não faz aquilo que tem que fazer, que é muito estranho. Pedrinho, o Samuel Xavier torceu o tornozelo, não foi no do Fábio. Não foi foi com o Pedrinho na lateral, entendeu? Foi com o Pedrinho da lateral. Até isso você está errado. Você está querendo colocar uma contusão em relação ao Fábio Santos, que não é um jogador violento e que pisou no pé. Não pisou nem no tornozelo. Ó, como você não está falando a verdade. Certo. Que, por sinal, você não fala nem a incompetência sua de tomar 3 gols do Corinthians em 32 minutos, fazendo uma lambança, mostrando um time fraco, um time que não tem condições. E outra coisa, joga assim contra o Boca. Joga assim pra você ver. Joga assim com a seleção, fazer o que você fez.
Joga assim. Colômbia e Contra a Argentina, Argentina. cara. Colômbia Joga e desse jeito. Faz isso pra você ver o que vai acontecer. Que por sinal, se você realmente pensa no ser humano antes, não precisa falar isso do árbitro. Você não, porque o árbitro é um profissional igual, não é? Mas pô, então é só pra jogador de futebol? A sua visão como psicólogo e treinador é só para jogador de futebol. Agora, o Fluminense foi sim prejudicado no pênalti. Foi muito pênalti. Só isso, mais nada. Como é que o treinador de seleção brasileira tem que se comportar desse jeito? O que ele falou, bom, se eu falar, pode isso? Pode 2 jogadores serem expulsos do jeito que foi? Banco de reserva. Do banco de... Pode, Veloso? Eu acho que o que aconteceu com o Fluminense, fica muito evidente isso no segundo tempo, é que ele pilha demais os jogadores no intervalo. Ele estava tomando 3-1, ele foi. E outro dia nós vimos aqui uma preleção dele no intervalo, cobrando o time que tinha que voltar, empatar e virar o jogo, uma coisa assim. Então é muito forte. E o time voltou diferente na atitude dentro de campo, mas muito pilhado também. Por pouco não vai jogador que estava dentro do campo expulso. E perdeu 2 jogadores que estavam fora. Então precisa controlar melhor ali. Tanto o pessoal que está de fora, não pilhar tanto o jogador que está dentro de campo, porque ele poderia perder jogadores. Vamos lá. Aí não ia conseguir empatar, não. Na seleção você vai fazer isso? Você vai xingar os caras do jeito que você xinga? Treinador fazer isso, né? Aí o Abel que é ruim, né? O Mano que é ruim, né? Os caras reclamavam como se fosse o maior roubo do mundo. Tá tipo assim, parecia que os caras estavam já prontos pra fazer aquilo ali o jogo todo. Parece que já ali já era combinado. Vamos intimidar ele aqui o máximo possível. Felipe Melo quase agrediu o juiz. Cara, um absurdo, um absurdo. Agora eu quero que você comente aqui embaixo se você acha que houve algum absurdo. Pode deixar aí os comentários aqui embaixo, se você for corintiano ou não, não tem problema. O que você achou? Acha que o Corinthians foi beneficiado? O Fluminense foi roubado? Comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.